Boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui à nossa Rádio Acapesp, ao nosso podcast. Eu sou a Cláudia Souza, junto com o nosso querido Adilson Godoy. Hoje vamos comandar esse programa aqui, Cláudia Souza em Foco, trazendo informações super interessantes dentro do nosso ponto de vista filosófico. Tudo bem com você, Adilson? Tudo bem, Cláudia. Antes de mais nada, quero cumprimentar todos os ouvintes. Aí a semana está se iniciando, né? Desejar uma boa semana para todos. Agradecimento também aqui à Capesp, que tem dado esse espaço para a gente discutir. Eu sempre falo sobre esse livro aqui, ó, Ordem, sobre o Cristicismo, que é uma matéria que eu, como médium, trabalhei em cima desse projeto nosso durante mais de 40 anos, psicografando o texto, selecionando o texto, estudando vários caminhos que a humanidade toma para as suas crenças, os seus processos de pensamento. Tem muita coisa aqui nesse livro que eu acho que o objetivo é, de repente, também passar a colaborar com esse processo que nós estamos vivendo. E é por isso que nós estamos aqui, para falar sobre isso. Conversar sobre isso. Para quem não sabe, ainda está chegando pela primeira vez, esse livro, Cristicismo, foi psicografado por você, né? Durante 4 décadas, é isso? Eu fui recolhendo material durante muito tempo para consolidar esses pensamentos em 2 livros, né? O livro 1, que é um livro de mensagens, e o livro 2, que é o livro de meditações. E no nosso programa anterior, nós comentamos também sobre vários aspectos dentro do ponto de vista de cocriação. Vocês podem assistir os vídeos anteriores também nos nossos canais, viu? Pode entrar lá no Cristicismo, filosofiacristiceísta.com.br, no Facebook, Ordem Cristiceísta, e lá você vai ter também acesso a esses vídeos, além aqui do nosso canal da Capesp. Querendo mandar também um abraço para todos os nossos amigos que estiveram conosco nesse final de semana, numa festa bonita, a 5ª Festa Julina, aqui da Acapesp, que aconteceu lá em Santa Isabel, e foi maravilhoso, viu? Um beijo grande aí para todos vocês, que também eu sei que curtem aqui o nosso podcast. Teve uma festa linda, com um grupo maravilhoso tocando, mas depois a gente vai publicar nos blogs, ainda não deu tempo. Mas sigam aí também o meu blog, viu, gente? Isso sem falar da fogueira, né? Sem falar da fogueira. Sigam o meu blog no jornalportaleste.com.br. Adilson, eu gosto muito de conversar com você, confabular, falar sobre filosofia cristiceísta, porque ela faz uma ligação e uma análise do ser humano, da sociedade e da existência principalmente humana, dentro do ponto de vista filosófico, abordando o comportamento energético, né? Sim. E eu selecionei aqui algumas perguntas para fazer para você, dentro do teu conhecimento, aquilo que teus mentores, teus guias passaram para você. E, primeiro, antes de tudo, vou fazer uma pergunta para o Adilson. Para mim? Para o Adilson, para o médium. Como que você encara a religião? O planeta encara a religião. Não, eu pergunto para você, porque você dedicou 40 anos da sua vida psicografando um livro, um trabalho que foi muito bem feito, mas que exigiu de você muita dedicação de tempo, exigiu muito estudo também para você entender o que era passado para você, né? Então, o cristicismo, ele é uma religião para você? É uma filosofia, Cláudia. Desculpe. É uma filosofia. É intencional, né? É uma filosofia que tem a intenção de levar até as pessoas a percepção de que o ser humano ele não tem só uma natureza material, genética, com suas geneticidades, né? Ele é uma pessoa também essencialmente espiritual. Uma filosofia espiritual? É uma filosofia espiritualista que mostra um ponto, né, onde existe essa passagem do ser humano propriamente dito para um ser humano material
e espiritual. Entendi. Porque eu vejo que a manifestação da sociedade humana ela acontece desde que o ser humano desenvolveu a sua capacidade de pensar. Então, a atuação desse pensamento foi estabelecendo pontos que vislumbravam o alcance e a profundidade desse pensamento humano. Onde é que ele poderia chegar? Isso vem desde que a humanidade ganhou civilidade, desde que o homem conseguiu se unir e se estabelecer como sociedade humana, Sim. desenvolvendo a sua espécie e depois comunizando essa sociedade, e aí veio o conceito de raça, e habitando várias partes do planeta, com movimentos próprios, e que tiveram como ponto, né, de objetivo essa revelação interior. O homem busca uma revelação interior daquilo que ele possa entender que faz parte da sua vida diária, dos seus projetos que estão no momento tomando conta das suas atividades de pensamento e também estão discutindo uma vida além da vida. Isso vem desde há muito tempo, né? Essa discussão de que será que existe uma sobrevida, será que existe uma lucidez, uma consciência que fica além do estado propriamente material quando ele deixa o corpo físico. Isso vem atuando sobre a humanidade desde que o homem começou a pensar em si próprio. Eu sou um ser humano, eu penso, como diz Descartes, logo existo. Se eu existo, eu tenho um processo do existir, né? Aquilo que eu posso atrair para que eu possa conceber essa existência de uma forma lógica. É mais ou menos assim. Então, a religião ela está inserida, porque todos os povos desenvolveram a sua religião. A religião vem da palavra do latim, né? Religare, ou seja, ligar o ser humano a um outro estágio mais superior de consciência, onde existe mesmo a atuação do homem como ser espiritual. Você acredita que uma pessoa pode ter mais do que uma religião? Normalmente as pessoas se definem religiosamente e seguem uma religião, mas ela pode ter conhecimentos esotéricos sobre essa religião, que são pontos mais avançados, onde ele consegue sair um pouco do ensinamento padrão da religião. Todas as religiões têm um ensinamento e um encaminhamento padrão. Qualquer religião que você vá, ela tem o ensinamento maior, né, que vem do seu fundador, e são vários fundadores de várias religiões. Sim. São a religião cristã, a religião islâmica, a religião que vem dos Maomé, seus descendentes, desculpe, que vem de Abraão, as religiões abraâmicas. Então, essas religiões tomam um caminho e elas conceituam, e dão um conceito, dão uma forma de entender a divindade conforme as suas conclusões. Os seus guias, que são os seus mentores espirituais, vão escrevendo sobre isso, né? Vão ditando regras, ações que dão a essas religiões um caminho. Você acha que quanto mais religiões a pessoa tiver, ou adotar, conhecer, vamos dizer assim, é melhor para ela ou é pior? Eu não chego a dizer mais religiões, mais visão filosóficas, né? Porque uma religião é um caminho. Você normalmente segue um caminho e se aprofunda nesse caminho religioso para poder entender o processo dessa religião. Então, o que acontece? A interpretação dos textos que deram origem a uma determinada religião é que é submetido quando a pessoa tem interesse em querer conhecer a extensão desse pensamento, querer conhecer a lógica desse pensamento, é que ela vai buscar um avanço no entendimento. O entendimento é que ele é plural,
não é um entendimento objetivo, a não ser que a religião seja profundamente dogmática, e se você optou por aquela religião, você vai seguir os dogmas que são atribuídos a essa religião. Todas as religiões, normalmente, têm seu caminho próprio, têm seu ensinamento próprio, têm o seu próprio domínio do seu território. E dentro desse território, desse domínio do seu território, ela vai fazendo com que as pessoas que sigam essa religião vão consolidando uma opção consciente dessa religião. E o que você trouxe para a gente hoje de mensagem aí do seu livro? Eu trouxe um texto aqui falando justamente para as religiões, né? Que na época antiga, quando começou a desenvolver o interesse pela religiosidade, isso aconteceram nas primeiras tribos que se formaram, que dependiam de um líder. Então, cada tribo tinha uma forma de cultuar a sua divindade. A divindade era o totem, né? No início de tudo. Eles divinizavam o totem, as religiões, porque simbolizavam um guerreiro, um grande vencedor, o que acaba se transformando naquele na qual, ao pé da fogueira, né, as gerações se desenvolviam contando histórias. Essas histórias vão consolidando a personalidade desse primeiro guia, né? Depois eles homenageavam fazendo um totem, então virava o totem da tribo, virava o elemento de consolidação daquela fé. E aí o processo de fé ele começou evoluindo, né? Tomando outros rumos. Antigamente as religiões eram muito sacrificiais. O homem acreditava que ele tinha, isso acontecia muito no Oriente, onde as religiões eram ativadas por que Deus ajudava nas plantações, ajudava a crescer, a própria natureza, né, dava forma. Então, eles faziam um sacrifício, chegando até a sacrifícios humanos, e de crianças, de animais. Isso era a primeira concepção. Então, são processos que até hoje eles são utilizados. Eles servem de base praticamente até hoje. Tem religiões que são sacrificiais. O próprio ser humano coloca não mais um sacrifício de vida, mas um sacrifício de empenho para a realização dos objetivos. Elas criam seus caminhos, elas ensinam a sua moral. Esse processo moral vai avançando na medida em que os líderes religiosos dessa comunidade vão desenvolvendo sua atividade de percepção. E essa percepção própria que eles trazem para eles fazem com que o ser humano se impressione com isso, né? Então, vem a vestimenta, vem toda aquela parafernália de roupas de consagração, consagram os elementos que eles descobrem que é importante para poder entender o avanço dessa religião. Então, você tem esse processo de expansão da consciência do objeto, que pode se tornar ilimitado, dependendo do grau que você atinge, não é? Eu vejo a coisa assim. Eu acho que o que existe de consistente no pensamento religioso estão nos escritos trazidos à luz da civilização pelos seus enviados, angélicos ou avatares que encarnaram entre os seres humanos, cujo objetivo seria transformar o ser humano dentro dos fundamentos e princípios espiritualistas. E eles vêm sendo transformados. A partir do momento que você compreende e entende e passa a vivenciar, passa a aplicar, passa a consolidar a sua fé, que é mais importante, né? A fé, ela vem para consolidar posições. E nessa consolidação de posições, você efetivamente exerce o seu poder de cultuar. Ou você cultua, como eu disse no começo, o totem, hoje você cultua
cultua seus santos, você tem a sua cultura voltada para a divinização da fé. Primeiro, eu acho que a gente precisa entender a diferença entre mente e consciência. Isso é complicado. Porque existe o conceito expansão da mente e expansão da consciência. Quando que a gente sabe a diferença? Quando você expande a mente ou expande a consciência? Segundo os hindus, eu separei aqui, olha, a memória inclui também o inconsciente. Uhum. A memória. Tá? Então, quer dizer, o seu inconsciente, ele carrega uma memória... Ele guarda, né? Ele guarda o seu inconsciente é o que está lá em cima. É o seu eu superior, não é o seu eu interior. Tudo bem. Tá? Então, ele guarda as memórias de todas as suas vidas ao longo da sua existência, suas encarnações. Você vive, absorve conhecimento, todo esse conhecimento que você absorveu, você manda para o teu eu superior. Muitas vezes você não consegue ouvir o seu eu superior porque você não consegue adentrar o eu interior, que é o eu que está dentro de você. O tumulto da vida, as confusões, impedem muitas vezes que a gente aquiete o pensamento, aquiete o coração e possa escutar o que o nosso eu superior quer dizer, porque ele tem os conhecimentos que carrega desde o princípio da nossa jornada aqui na Terra. Bom, segundo os hindus, voltando à matéria, intelecto é a capacidade de discernir e discriminar. Noção ou senso do eu como indivíduo, ou ego. E mente oscilante, que é aquilo que abrange todo o restante dos pensamentos que não se encaixam nas formas anteriores. Por exemplo, as emoções, as sensações ou ainda uma imaginação. E nós temos aqui, no cristicismo, você tem as meditações, né? O nosso encaminhamento mental para as pessoas que querem ler sobre o nosso trabalho e praticar, basicamente ele é feito através de propostas meditativas, que têm o objetivo de situar o pensamento numa linha em que ele também possa agir, não só dentro desse eu superior que você tem, mas exteriorizar de uma determinada forma de ação mental, ativando correntes vibratórias que nós acreditamos que existam, que o ser humano é capaz de, através dessas frequências vibratórias, alçar voos mais altos, entrando em estados mais elevados de consciência. Então, quando isso acontece, o ser humano procura, dentro desses estados mais elevados de consciência, também fazer com que os seus próprios desejos de ação, de conquista, de crescimento, possam se manifestar. Então, isso vem até através de propostas de meditação. Você se eleva. A partir do momento que você se eleva, você ativa. Você ativa correntes vibratórias que passam a atuar efetivamente na sua iluminação própria. E essa autoiluminação é uma coisa buscada por muitas religiões. O budismo, mesmo que é uma religião ateísta, ela não acredita que exista um Deus único, como é o Deus dos hebreus, né? O Deus criador, responsável, que ativou todo o processo, mas que o universo não foi ativado pelo ninguém. Ele sempre esteve lá, fluidicamente, destinado a fazer com que o homem, através da sua sensibilidade, fosse armazenando os conhecimentos. Outros são conhecimentos que já estão na vontade divina de querer se autorrevelar, de querer se mostrar. E aí vem a busca, né?
aí vem os encaminhamentos, aí vem as religiões, aí vem as suas ações mentais, aí vem as suas derivações de entender, através do processo meditativo, como funciona, como existe uma realidade de convicção que pode ativar esses campos vibratórios. É isso aí que eu procuro passar. Os campos vibratórios, eles são ativados através da meditação, é isso? Eles são ativados através da meditação, que vibra numa outra frequência vibratória, né? Então, quando ela vibra em uma outra frequência, ela cria os campos que vão se interligando entre si, né? Formando correntes vibratórias e trazendo o produto do conhecimento universal para que seja captado. Porque senão a religião ela pode provocar esse encontro com a força interior, com essa força divina, com esse Deus interior, que vai ligar numa outra energia, que é a energia que constitui toda a força vibracional que criou, a mente criadora, né? O grande Deus criador, que é a forma anterior à forma física. Então, ele acessaria a consciência, e a consciência expandida acessaria esse campo superior que está ligado ao conhecimento divino sobrenatural da criação de todas as coisas. Seria a própria ação divina, né? Porque a divindade age. Deus, o cristianismo ensina que ele se manifesta criando o universo. O universo é um todo, uma coisa que se expande. Você fala em galáxias, bilhões de estrelas, tudo bilhões. Esse número não é um número pequeno, é um número que você põe um número, não sei quantas casinhas que vão sendo colocados e vão transformando aquele milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, sei lá. Então, todas essas manifestações da criatividade, elas são expansão da consciência divina, da consciência de um Criador. Isto é muito negado, né? Principalmente os cientistas que são pesquisadores de resultados, né? A física, por exemplo, a física de resultados. Se o camarada está pesquisando um átomo, ele quer saber para que esse átomo, a finalidade que ele tem, para ele poder transformar aquilo em utilidade. Isso é o que acontece nessa baita busca que todos os que estudam as funções atômicas. Mas existe alguma coisa que é imperceptível, que está mais ligada à sensibilidade do ser humano. E tem pessoas que sentem necessidade de buscar essa sensibilidade, uma coisa que está além do visual, mais no campo da intuição, mais no campo da condensação dessas energias, que, de qualquer forma, agem também sobre a gente, né? Mas o inconsciente não é algo que... As informações estão no inconsciente, você não consegue vê-las, é isso? Não, mas você consegue Você só sentir. consegue ver quando você expande a mente. E nem consegue ver. São campos vibratórios que você, às vezes, você tem uma sensação visual, depende do estímulo que você recebe. Você pode ter uma sensação visual, que pode vir através das correntes cerebrais que são ativadas, que acabam refletindo no globo ocular. Então, você tem manifestação material e tem as visualizações. Mas aquilo que condensa dentro de você como essência, ele é muito mais como essência. É o conhecimento em essência. É a essência de tudo. É um pingo, né? Que expande e faz com que as suas correntes vibratórias possam se comunicar entre si. É uma comunicação das suas próprias correntes vibratórias. Não sei se eu consegui me fazer explicar. E aí, como é que, a partir de então, quando é que o homem passa a se tornar um agente co-criador dentro dessas correntes vibratórias? A cocriação, ela é um período, é um momento, né, de ação desses blocos de energia espirituais que se formam. Ele forma blocos de energia, assim como os átomos constituem a matéria.
Eu estou sentado sobre uma mesa de madeira, porque ela tem condensação atômica, o átomo. Quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Maurício Saraiva, que mandou um boa tarde aqui no chat. Bom. Aliás, ó, se alguém tiver aí nesse momento, porque a gente não sabe, dia de semana, segunda-feira, todo mundo trabalhando, o pessoal costuma ver nosso vídeo sempre depois. Mas se você tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, quiser mandar pelo chat, pode mandar agora. E também, se não der tempo de mandar pelo chat, você estiver vendo esse vídeo depois da live, você pode mandar as perguntas que você tiver dúvida no e-mail cristicismo@gmail.com. Aí a gente vai tentar responder nos próximos programas, né, mestre? Na medida que a gente vai encontrando condições de estar aqui, né? A gente tem os afazeres também, mas sempre a gente procura reservar aí essa hora para cruzar São Paulo, chegar até aqui para poder conversar com o pessoal. Então, está do outro lado, né? Não está do outro lado da rua, está do outro extremo da cidade. Pelo menos todo mundo tem gente que escuta a gente no trânsito, tem gente que escuta a gente na hora do almoço, no lanche, enfim. O importante, sabe o que é você registrar. Porque é o seguinte, se você crê em alguma coisa, alguém também do lado de lá que vê você deve estar procurando ouvir alguma coisa, procurando justificar o seu interesse, porque tudo vem através do interesse, né, Cláudia? Se você não tiver interesse, você não vê. O interesse é o ponto fundamental do disparo, né? Você tem que comprimir a mola e, de repente, você solta e ela pula, ou ela vem, às vezes, encontra você para te provocar, para você estudar e procurar compreender. Essas questões espirituais, como a gente abordou aqui no começo, desde o começo da humanidade, elas se aproximaram. O lado espiritual foi buscando a reciprocidade daquilo de um corpo físico que está exercendo a sua atividade, está plasmado aqui, com os resultados também do próprio universo que nós temos no nosso corpo. Sim. Todos os materiais do corpo que vêm da Terra, né? Então, aqui tem os átomos, que constituem a parte básica da matéria. Você vai até os micro-organismos, você vai até... Presta aqui o papel. Você vem até sobre as partículas, né? Mas você não consegue ver a olho, precisa trabalhar com telescópios, para ver a expansão do universo. Tem que olhar nos telescópios que são enviados, que mandam informações. Você tem que ver microscópios eletrônicos para você ver como as células se movimentam, porque senão você não enxerga e nem pode provar que existe uma atividade celular que compõe a matéria. Então, é bem por aí. Olha, eu fiz um resumo aqui, é o seguinte: o condensado de Bose-Einstein é um estado quântico de bósons em baixas temperaturas. O bóson de Higgs é uma partícula elementar que desempenha um papel fundamental na atribuição de massa a outras partículas. Embora esses conceitos sejam de grande importância na física moderna, seu entendimento e análise filosófica são abordados de maneiras diferentes no campo da filosofia. Muito bem. Aonde que eu quero chegar, além desse pedaço desse texto, né? Você chegou longe. Eu fui longe agora. Porque todo mundo fala, bom, tá, expansão da consciência, cocriação, lei da atração. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de lei de atração, que tem a ver aqui com a cocriação, né? Quando você pega, dizem, né? Dizem, eu não sei se eu vou saber me explicar direito aqui para você. Dizem que quando você mentaliza firme um propósito, né? E você afirma e você acredita que aquele propósito irá se realizar, mesmo antes que ele se realize, você se torna um co-criador. E o seu grau energético, onde você está situado dentro da sua vida, do padrão energético planetário e interplanetário, e etc., divino, você consegue ou não realizar e cocriar.
que seria o que o cristicismo chama de protoplasmatificação da forma, não é isso? Que você cria, você consegue realizar. Como é que você realiza? Através da lei da atração. Como que é a lei da atração? Você pensa, afirma, agradece e o universo se manifesta para trazer para você aquilo que você deseja. Ou começa, como dizem, né? Conspira a seu favor. Conspira a seu favor. E os cientistas, os metafísicos, eles alegam que, através das moléculas e dos átomos, eles se movimentam de forma que tornam capaz essa cocriação, trazendo e atraindo para você o seu objetivo. A física quântica é uma física de possibilidades. Você não consegue movimentar o elétron, porque ele nunca está no mesmo lugar. Ele está para lá, tá. Então você cria no outro campo. Você cria um campo de possibilidades de criar essa força e essa energia que você possa movimentar essa massa que está, às vezes, primeiro tem que estar dentro de você, né? Sim. Tem que estar condensado dentro de você. Você não pode mandar nada para fora se você não acredita. Sim. Então, ou você acredita através de uma possibilidade física, do exercício, vendo como é que isso se comporta, ou através da fé, que você manda esse conhecimento, tenta estabelecer esse arquétipo de comunicação com as forças superiores, que estão além da sua visão física e além das suas próprias possibilidades. Entendi. Aí é que vem. Penso e vou ver se eu consigo realizar aquilo que eu desejo. Vamos, como dizem os físicos, né? Vamos fazer com que essa onda seja caia, né? Como é que chama? Tem uma palavra. Que a onda seja colapsada. O colapso dessa onda. Onde ela pode se realizar? Será que eu vou conseguir fazer com que eu consiga desenvolver esse poder energético quântico, que eu não enxergo, mas pode estar dentro de mim, para criar uma realidade futura e atingir um objetivo através da meditação? É só tentando, é só batendo na tecla, é só fixar um objetivo, perceber e de forma positiva e regularmente ir alimentando e criando esse pilar de energia para ver se essa lei de atração, através das possibilidades, esse ponto de mutação, ele acontece. E o objetivo, ele se manifesta a partir do momento que você cria uma determinada força capaz de colapsar essa onda. Primeiro você isso? tem que pensar. O Descartes dizia, penso, logo existo. Então você tem que pensar para saber se você existe. Se você estabelece um propósito de foco, de localização. Então você foca, você localiza, e você, através de um exercício mental, você vai condicionando o seu organismo a movimentar essa energia que está no cérebro. O cérebro é o grande potencial, a cabeça. Vem gerado de alguma forma, ele pode ressoar, dizem as pessoas que estudam muito, os místicos, que você, quando o cérebro está formado, quando ele está persistindo, essa energia entra aqui pela lateral e tal, e vai para a glândula pineal. E ela é que se comunica com a parte constitutiva do cosmos, né? Isso aí é um ensinamento para poder explicar de alguma forma como é que ele pode fazer com que aquelas possibilidades que ele criou possam, na realidade, se materializar mesmo. Eu já tive provas para mim, na minha vida própria, para eu mesmo, que é possível você fixar um objetivo e você fazer um exercício de meditação, só que não é propriamente só físico, não é só no campo da matemática racional, mas é no campo de uma experimentação muito pessoal, aquilo que você consegue realizar para os seus objetivos. Então, você marca as meditações. A ordem, por exemplo, tem um mantra que a gente repete: eu posso e realizo porque eu sou filho de Deus. Eu sou um Deus em potencial. Eu consigo tudo o que eu quero.
é só pedir e ir ao encontro, que tudo que eu quiser de bom e positivo virá até mim. É um chamamento isso. Você quer cocriar, né? Sim. Você quer fazer com que aquela energia que exista no cosmos, na qual você é um reflexo, você, como se você fosse espelhado, o que está em cima é igual ao que está debaixo, isso a Cabala ensina, procurando os ensinamentos cabalísticos aí, e que possa fazer com que possa ressoar. Aí vem a própria ressonância, né, magnética, através dessa vibração interior que você tem, que hoje é usada até para diagnósticos em aparelhos radioativos, aquela câmara que você entra lá dentro, né? Fica tocando aquele vai alterando o som, as vibrações. Essa dá uma manifestação física, você consegue ler, consegue detectar qual é o ponto do organismo que está sensível àquela disfunção, àquela doença, aquilo que precisa ser tratado. A mente também você ressoa dentro de você as suas propostas, porque a natureza não mostra uma forma só. Ela mostra outras formas para que você possa perceber a realidade. E uma delas é através da fixação mental, né? Você constrói o seu arquétipo, o seu bloco energético, independente do inconsciente coletivo, que é aquilo que já existe registrado na própria corrente vibratória planetária. Às vezes você tem uma ideia, alguém que deve ter pensado alguma coisa, você captou aquela mesma onda, você entrou, desenvolveu, e foi paralelamente a um conhecimento. Isso aqui que eu estou pensando, o cara lá já falou, o sujeito lá já esboçou. Então, são correntes que vão mantendo a continuidade do pensamento holístico. Dizem o pensamento holístico é quando você olha de cima para baixo, né? Você consegue ver aquilo. Dizem que o exemplo do colapso de onda acontece o tempo inteiro, né? Por exemplo, você quer falar com uma determinada pessoa e você pensa numa determinada pessoa. E aquela pessoa qual você pensou, que faz tempo com quem você não falava e tal, ela te liga. Você tem essas casualidades de você dizer, poxa, eu estava pensando em você aqui, você me ligou. Ou estava pensando numa determinada coisa e você disse o que eu estava pensando. Então, são pequenos exemplos de colapso de onda, né? É o ponto de tráfico dessa energia. Né? Ela circula pelo universo. Né? E como sua cabeça é um potencial eletromagnético de geração de força, você gera uma corrente vibratória que pode perfeitamente sinalizar aquilo, às vezes diretamente ou às vezes por tabela, né? Bate numa pessoa e essa pessoa provoca um contato com a outra que quer falar com você, se não há uma resposta imediata. Então, nós estamos sujeitos a muitas forças quando encarnados. Nós estamos falando aqui até esse movimento energético como pessoas encarnadas, pessoas que estão vivendo aqui, estão trabalhando, estão indo lá para o seu emprego, recebendo o seu salário, comprando as coisas desde que não compre em excesso para não ficar endividado, porque em vez de pagar uma coisa só, vai pagar 10, né? O banco cobra caro nos juros. Então, o que eu estou dizendo é que, isso é um exemplo bastante assim, banal de tudo, mas que todo mundo está enrustido nessa banalidade. Está todo mundo. Pessoal, a maioria está querendo colapsar a onda da fortuna, né? Depende de algum ingrediente. Né? O que determina que você vai fazer 6 números na loteria esportiva ou 5, que dá um presente bom? Será que é o colapso de uma onda? Será que você tem que emitir essa energia dizendo eu vou ganhar, meu número é esse, eu vou ganhar e perseguir? Eu tenho um irmão, por exemplo. Será que alguém já tentou determinar os números? Que acertou 4 números. Não, mas assim... Será que... Deixa eu te contar essa história. O meu irmão, que é músico também, o maestro Hamilton Godoy, ele falou, Valdir, eu preciso falar uma coisa para você, cara. Eu falei, o que foi? Essa loteria de 6 eu acertei 4. Eu jogo o mesmo número, ou seja, ele está mantendo um bloco energético de fidelidade. Quem sabe se um dia
Teve uma época Ele que eu inverte. fiz isso, mas eu desisti. Eu fiquei um tempão jogando na loteria os mesmos números. Eu falei, pô, não é possível, um dia vai ter que dar a minha combinação. Depois eu vi que o número de combinações é infinitamente impossível, que eu desisti de colapsar a minha onda da fortuna pela loteria, tá? Tem que ser por outro jeito, que é muito difícil. Então, partindo desse pressuposto aqui, gente, o que vocês acham? Deixa aí no comentário. O que você acha que expande? A mente ou a consciência? Quando você faz uma prática meditativa, quando você exercita a sua mente, sei lá, o que expande para você atingir um conhecimento superior? A mente ou a consciência? Estamos tentando estudar isso aqui também, A né, gente mestre? tem pensado, né, sobre mente e consciência. A mente percebe as coisas, né? Ela se situa no processo de percepção. E a Mas ela não tem consciência, o conhecimento, né? ela tem a percepção, ela percebe as coisas, você vê as coisas, a sua mente te orienta, mas ela dizem os estudiosos que ela é limitada. E quem possibilita a expansão daquilo que é um testemunho de visualização, de apreensão, é a consciência, é ela que dá corpo, ela que mostra, ela que bota você para pensar naquilo que existe. Seria ela que tem o conhecimento? Se ela não tiver, ela tem a possibilidade de buscar a intuição, esse conhecimento, de repente colocar na tua mão, sem você perceber, um livro que você está precisando ler para Você expandir. vai e acha legal o Você livro, vai pega e achando, tem a não, e resposta. você são coincidências de manifestação da consciência dentro da necessidade que você tem. É. E É a, mais ou e a menos assim. solução vem, né? Ou pelo menos ela é testada. Pelo menos você testa. Uma determinada hora pode acontecer, pode cair no teu colo o livro que você precisa. Comigo também já aconteceu isso. Olha, vamos ver aqui. Tem o pessoal aqui Hoje está difícil. Na Índia, poluição, tá com a garganta bagunçada. Ó, vamos lá. Na visão dos Hoje não dá para Upanishads, cantar. você é consciência e não suas impressões apreendidas pela mente. Daqui em diante, sempre que a consciência é levada a dançar com a mente criando confusão, trazemos um outro conceito diferente de dançar. Quer dizer, eu não entendi muito bem, mas quando você tem uma consciência ampliada, você não tem todos os conhecimentos, mas você consegue ultrapassar a barreira dos seus próprios conhecimentos que você tem aqui na Terra. Na realidade, o que o homem deseja é superar seus próprios limites. A consciência possibilita, através da expansão, que aquele limite material que você tem das coisas, ele pode ser superado, desde que estimulados. Ou você pode estimular através de uma postura mental bastante direcionada e através de um estímulo que você acha interessante para expandir essa consciência, sem cair na maluquice, né? Eu posso e realizo porque sou filho de Deus. Eu sou um Deus em potencial. Tudo que eu quero, eu consigo. É só pedir e ir ao encontro, que tudo que eu quiser de bom e positivo virá até mim. É uma forma de você começar a trabalhar esse consciente alto, você adquirir uma autociência, quer dizer, você revelar a si próprio que aquilo é ciência. É um treinamento. É um treinamento. É a autoconsciência, você com ciência, ou seja, com conhecimento. Então, você revela a si próprio a sua intenção. O seu espírito, que está no processo, sua alma e o espírito que estão no processo, uma é o que arquiva, que é o espírito, outra é o que transmite, que é a alma. Eu aprendo no cristianismo que existe uma forma espírito do espírito e uma forma da alma, que é um veículo de ação. A gente fala que alma e espírito é a mesma coisa. Talvez sim. Quando eles estão vivendo, eles estão integrados. Mas um é veículo do outro. Um é um veículo de passagem que adquire os conhecimentos, na qual a essência,
que seria o espiritual, o espírito, que condensa essa energia fruto da sua vivência. É assim que eu aprendi na doutrina, no ensinamento, não é propriamente uma doutrina, mas no ensinamento cristicismo. Você tem que agir. O cristicismo sempre fala uma coisa: você tem que agir sobre a sua força interior. Haja, provoque para ela se manifestar. Pergunte para ela, para ela poder responder. É a mesma coisa como num sistema legal hoje. Se você tem um sistema legal que você não está concordando, no sistema, o processo judiciário, você tem um tribunal superior que você pergunta para ele se está certo ou não. Ele vai e responde. Entendi. Se ele concorda ou não com aquilo, se aquilo é o verdadeiro caminho e tal. Então, você tem que provocar o seu interior. Se você se, poxa, eu tenho que mudar a minha realidade, por exemplo. Estou tendo um comportamento que não está me fazendo bem, eu entro em depressão e tal. O que eu posso fazer? Tomar uma medicação? Está cheio de psicotrópico aí. Mas ou eu posso tentar fazer com que eu exerça uma pressão sobre o meu eu interior e esse meu eu interior comece a revelar qual é a forma que eu tenho de me comportar. Às vezes está dentro de um dos sistemas religiosos. Como é que a pessoa faz para assumir o comando quando ela está num sistema desse de depressão? Olha, é muito difícil as pessoas reconhecerem se elas estão ou não fora de uma sintonia, se elas estão ou não depressivas. Às vezes ela sabe que ela não está bem. Não estou legal, mas será que eu estou em depressão? Será que isso é depressão? Sempre será. Então, você conversa com um especialista, expõe o seu problema material e ele diz: não, o senhor ou a senhora está vivendo um processo depressivo. Vamos tentar mudar essa coisa, porque ele sabe que o cérebro provoca essas reações. Tem que ver muito bem quando você está sob as reações e atividade cerebral do físico e quando você está sofrendo reações que podem ter sido determinadas por uma ação extracorpórea. As religiões falam, é um espírito que encosta, é um encosto. Mas como você não vê, você normalmente não acredita. Todo mundo é um pouco cético. Né? Não acredita, só acredita vendo. E aí a religião... Ali o nosso mestre Alan Montoro, que passou ali dando uma boa tarde. E você vê as coisas da forma que não façam tão mal a você. Todas as pessoas que às vezes podem estar vivendo uma pressão negativa, mas ele não chega a aceitar que aquilo é negativo, que é passageiro, que ele pode se fixar como negativo. Às vezes ele acredita que aquilo possa passar para você. Então, o que você tira de um ensinamento que não é bom? Ruim. Você tem que tirar alguma coisa boa, pô, isso aqui não serve para mim. Está me pegando demais. Então, eu vou sair desse caminho, não dá esse caminho. Mas é uma atitude pessoal. Você que tem que tomar essa atitude para você tentar procurar onde você vai. Tem pessoas que procuram, os que acreditam em perturbações espirituais, uns psíquicas, procuram um psicólogo, um médico que vai estudar a sua situação. Quem sente que o problema dele não é esse, através das suas reações, ele vai procurar uma religião que possa aliviar essa tensão. Uns vão procurar religiões mais aprofundadas e outros vão procurar as dogmáticas. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir à missa, suponho. Então, começa aí com regularidade. Eu ia conversar com o padre. Outro, eu preciso ir num centro espírita porque eu acho que eu estou obsediado. Eu tenho que me livrar dessa obsessão. Então, essa definição de conduta, essa definição de comportamento, ou a pessoa percebe por si própria, ou alguém conversa com ela e fala: olha, eu acho que teu caso é esse. Aí vem a credibilidade. Né? Se você tem credibilidade naquela pessoa que te aconselhou, ou não tem. Se você tiver, e a pessoa for intencionada em querer te ajudar, você vai conseguir aliviar um pouco essa tensão que você tem. Por isso é que eu acredito na meditação, eu acredito na postura mental,
nós do cristicismo, deixamos lá na internet. Cláudia, você que é uma pessoa que me ajuda, pode dar todas as informações para o pessoal, aonde eles possam procurar. Pode começar a falar. Se você quiser saber mais sobre o cristicismo, você pode acessar o blog do cristicismo, que é filosofiacristicista.com.br. O e-mail é cristicismo@gmail.com. E tem também as meditações que estão no blog. Se você abrir na versão para computador, você vai ver uma player completa com todas as meditações cristicistas lá para você assistir, para você ouvir, escutar, né? E fazer o seu exercício mental voltado dentro dos princípios cristicistas. Mas independente de você ser criticista ou não, né? Você pode treinar a expansão da sua mente através daquela meditação que mais lhe agradar. Mas o importante é fazer o exercício, né, Adilson? O importante é assim, a gente precisa de uma ajuda material para você desenvolver na vida, né? Você precisa, por exemplo, de ter um emprego que você possa comprar as coisas que são necessárias para a sua vida. Ou um, ou dois, ou três, sei lá. Casa, carro, apartamento. Casa, carro. E depois tem um outro lado, né? O seu lado, assim, mais receptivo, que tenha ligação direta com a sua sensibilidade. Aí, então, você começa a procurar, poxa, para onde eu vou? Será que eu vou seguir a religião que meus pais me ensinaram? A primeira forma de cultuar a divindade vem dentro da família. Quando você é orientado, né, os pais que são budistas, os que são islamistas, os que são católicos, apostólicos romanos, os que são evangélicos, cristãos. Aí tem outra linha, evangélicos, né, que interpretam a Bíblia, tem seus pastores que fazem seus discursos. Em algum lugar, se você tiver boa vontade de querer prosseguir na sua espiritualização, para começar a acreditar que o seu potencial da sua mente pode te favorecer através da fé, porque a fé, Jesus já dizia, né? Remove montanhas. Isso é o sentido figurado, ou seja, a fé é transformadora. Você pode tirar uma coisa ruim que está num lugar e passar a colocar uma coisa boa no lugar. É só deixar de pensar de uma forma negativa. Porque eu não posso, nada para mim dar certo, eu estou sempre atolado. Não, você tem, então chegou no momento do seu ponto de mutação. Né? Se você está no mesmo emprego e nada dá certo, dá um ponto de mutação. Alguma coisa está dando certo, porque pelo menos seu dinheiro você está ganhando. Agora, se você não tem nada, você tem que inventar alguma coisa para tirar do nada. Ou, se for para marginalidade, está um perigo. Pode perder a vida numa prisão aí com 20 e poucos anos de idade, ou até menos, por transgredir. Porque a sociedade cria as suas regras de comportamento, que é para poder viver em sociedade. Ela tem lá as suas coisas. Agora, se você quiser viver bem, faça as coisas bem feitas, não pisa na bola. Agora, do ponto de vista espiritual, a espiritualidade serve para crescer você de uma energia criadora, de uma fé numa divindade, que você possa fazer com que essa divindade possa transformar a sua vida. Aí você tem que correr atrás, não tem outro jeito. E você sabe o que é ser realmente grato? A gratidão é uma coisa importante. Quando você reconhece, o reconhecimento faz parte do processo crístico de expansão. O cristianismo se chama processo crístico de expansão. A palavra crística é sagrada. A gratidão faz parte desse vocabulário. Eu agradeço as coisas que eu fiz, ou as pessoas que me ajudaram a me mostrar um caminho. Quando você agradece, você reconhece dentro de você que você foi ajudado por uma força positiva que no momento do reconhecimento é estranha para você naquele momento, porque ela vem de uma forma espontânea e você responde de uma forma espontânea. Obrigado, gratidão. Você cria uma corrente vibratória positiva de reconhecimento.
o reconhecimento, ele atua, sim, na vida da gente, para procurar melhorar a sua caminhada, sempre na busca da caminhada. Muito obrigada, Adilson Godoy, gratidão. Nós já estamos chegando no final. Já? Já, você viu? Passou rápido. Então, agora, por falar em gratidão, é realmente isso, assim. Aqui eu encontrei um pensamento que é de André Luiz dos Reis. Ele diz assim: atitudes simples no dia a dia que demonstram a verdadeira gratidão pela vida são muito importantes para que a gente possa vivenciar o que há de melhor. Quando o universo começa a perceber que você tem um estímulo, você está dando para ela um estímulo, agradecendo aquilo que você tem, mesmo que você ainda não tenha tudo que você deseja, o universo conspira a seu favor e faz com que você caminhe em direção àquilo que você gosta. Porque vocês já ouviram a frase que os evangélicos dizem muito, né? Jesus te ama, Deus te ama, porque Ele quer tudo de bom e de melhor para você. Às vezes, nós mesmos boicotamos o nosso caminho, o nosso destino, com atitudes negativas, atitudes de pensamento negativas, inclusive. E quando o universo percebe que você está indo bem, você está vibrando bem, toda essa egrégora que quer o progresso e quer a expansão, que eu acho que é o objetivo do Criador, né? Querer expansão divina, ele conspira em favor para que você consiga realmente melhorar cada vez mais, atrair cada vez mais aquilo que você tem de melhor para você, e com isso você vai tendo tudo aquilo que você objetiva. E pode ter certeza que se você não atingiu ainda aquilo que você deseja, é porque você ainda não está preparado ou preparada para ter aquilo que você gostaria de ter. Muitas vezes você não saberia lidar com aquilo ainda. Então, exercite o pensamento, sim, né, mestre? Comece a exercitar o pensamento para que você consiga atrair e consiga também não só atrair, mas ter sabedoria e conhecimento para administrar aquilo que você deseja obter. Eu acho que principalmente na condução da sua vida, você tem que ter atitude. É importante tomar uma atitude para poder passar para um segundo estágio, que é um estágio de início de uma transformação. Se você sabe que o cigarro faz mais mal para você, então tanto uma coisa normal. Está cheio de propaganda aí, mata. Se você não quiser se livrar de alguma coisa que possa destruir o seu pulmão, o seu sangue, o seu coração, você tem que tomar uma atitude. Qual atitude? Eu tenho que parar de fumar. Agora, se nada convence, você continua naquela atitude, como é que o seu corpo vai responder no futuro? Só o futuro dirá. Eu não sei. Tem gente que tem problemas, tem gente que não tem problema. Depende da postura, de como o organismo elimina toxinas, tóxicos, de todos os sentidos. Então, o que você tem que fazer? Quem sabe que cheirar uma pedra de crack pode levar à destruição moral, material. Fumar uma pedra de crack. Ele fuma um charuto de crack, fica caído na sarjeta lá, feito alguma coisa que não tem nem recuperação, porque, na verdade, eles são tão comprometidos com aquele vício que eles não querem nem ser salvos de nada, nem de coisa nenhuma. Então, é uma matéria para você pensar. Tome atitude. Através da atitude, você pode mudar. Ok. É isso aí, Claudinha. Então, vamos nos despedindo, deixando um grande beijo para todos vocês, uma ótima semana. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, que a semana seja rica, próspera, pense positivo, que até a semana que vem, segunda-feira, a gente está de volta aqui das 16 às 17 horas, trazendo uma palavra, trazendo um pouco de conhecimento do pouco que a gente estuda, estudando junto, na verdade, com todo mundo, né? Beijo grande, fiquem com Deus. Agradecimentos para toda a família Capesp, toda a direção, o Sérgio Zicran, Alan Montoro, a nossa diretora Camila Gonzalez, Maurício Saraiva, que está aqui na técnica, o William dos Santos também, toda a turma, nossa diretora de comunicação Inara Mel, o Alan Souza,
Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem. E eu faço das suas palavras a minha. Agradecimento, então, se quiser adquirir o nosso livro, está lá, Amazon, né? Isso aí. Beijo grande. cristicismo.com.br filosofiacristianista.com.br. Tá bom? Beijo. Obrigado, gente, pela atenção.